Agora, vamos dar sequência aqui e vamos fazer uma terceira função. Essa terceira função, ela vai servir agora para redimensionar a imagem e chamar a rota dela. Ele vai fazer as duas coisas, vai chamar a rota, passar a rota e, chamar a rota é só chamar aqui ou a minha getImagePath ou a getImageURL. Como eu quero receber a minha imagem, vai ser a getImageURL. Então, vamos fazer o seguinte, vou criar aqui chamada ImageLink. Esse vai ser o nome, então, da minha função. Static Function ImageLink. Só que essa função ela vai ter parâmetros aqui. Ó. E o primeiro parâmetro vai ser a própria imagem na qual eu vou chamar. O segundo vai ser a largura. E o terceiro vai ser a altura dessa imagem. Beleza. Perfeito. Toda vez que eu chamar essa função, são obrigatórios 3 parâmetros. Eu já vou falar desses 3 parâmetros aí. Tendo feito isso, o que ele vai executar aqui dentro? Eu vou criar uma variável chamada imagem, ou o nome que vocês quiserem, e ele vai chamar dessa classe essa minha função getImageURL. Vou até copiar ela aqui. Ó. Não pode ser direto assim, né? A gente sabe que para chamar eu preciso do self, 2 pontos. 2 pontos, se tiver aqui dentro da mesma classe. Eu vou colocar aqui então que ele vai concatenar isso com um arquivo que vai trabalhar o redirecionamento. Esse arquivo, ele vai se chamar, eu vou mandar ele junto, mas vocês também encontram ele aí, né, na web, ele se chama thumb.php. Existem diversos tipos de arquivos que fazem as formatações dentro das imagens. Por que as formatações? Mas não é muito simples eu redimensionar as imagens. Se você pensar assim, realmente, né, tem lá o parâmetro width e tem o parâmetro height. Porém, nós temos um grande problema quando você tem o upload de imagens, onde o usuário pode subir qualquer tipo de imagem. Por quê? Essa imagem aqui, eu vou até aproveitar que eu estou com o Photoshop aberto, e eu vou explicar isso aqui para vocês, que é bem interessante para vocês entenderem a importância de utilizar um desses arquivos thumbs que fazem as formatações dentro das imagens. Eu criei um novo arquivo 1000 por 1000. Se ele é um arquivo aqui, né, eu vou até desbloquear, se ele é um arquivo JPG, por exemplo, que tem, né, esse fundo, e aqui dentro eu tenho uma imagem qualquer, deixa eu pegar aqui uma imagem qualquer, para que vocês entendam. Ó, vou pegar essa imagem aqui. Deixa ele carregar. Pronto. Qual o tamanho dessa imagem? 1000 por 1000. Seria o tamanho aqui, ó, da imagem toda. Olha lá, está 1001 por 1000. Ok. Porém, quando eu chamo ela na página, essa parte aqui de fora faz diferença. Isso é a sobra em PNG. Então, se eu tiver uma imagem 1000 por 1000 que esteja desse jeito e uma outra imagem que eu mande redimensionar lá também, 1000 por 1000, que esteja assim, ó, com como se dizer, com menos espaçamento aqui, né, sem essa parte transparente, isso daria diferença. Ambas, se elas não tiverem, né, esse mesmo espaçamento aqui transparente, ó, sendo PNG, uma fica menor, outra fica maior. É o que aconteceu aqui, tá joia? Essas têm pouca diferença. Pode ser que se eu colocar aqui onde eu chamei, vamos testar isso na prática. Cadê onde eu chamei a minha imagem? Vamos lá então, dentro do template. Aqui ele está chamando ela. Né? Vamos colocar aqui então, depois do src, um widget de 200. Só para testar, não precisem colocar isso aqui, é só para me explicar para vocês, um weight de 200. Vão ficar praticamente do mesmo tamanho. Até que não ficou, até deu diferença. Né? Então, provavelmente, por quê? Ambas são chamadas da mesma forma, mas provavelmente devido a esse espaçamento transparente que existem entre elas aqui. Então, vai acontecer isso. Uma forma simples é utilizar esse arquivo thumb para que ele ignore esses valores e mantenha o mesmo tamanho independente da transparência existente dentro daquela imagem. Então, se é você mesmo que sobe as imagens no site, não tem problema, que eu poderia ir lá e redimensionar todas para o mesmo tamanho e corrigir isso. Mas como vai ter o upload de imagem e não vai ser dessa forma, é interessante que nós façamos essa configuração, né, através desse arquivo thumb. Na próxima aula eu já vou vir com esse arquivo aí para a gente poder estar trabalhando com ele. Basicamente aqui nós vamos ter então que mesclar esse arquivo thumb.php, ele vai chamar ele então aqui, né? Depois que ele chamou a URL da imagem, então ele chama ele, depois eu vou colocar aqui tudo para que vocês possam entender. E dentro desse arquivo thumb.php, nós vamos passar um parâmetro para ele, então aqui interrogação, o nome do parâmetro vai ser o src,
Aqui dentro desse src, ele vai receber quem? A imagem em si. Então, passo para ele a variável aqui da imagem, img. Ok. Que seria qual imagem ele vai mexer, né? Depois que ele mexeu na imagem, ele vai pedir um parâmetro que é para a largura dela, que eu vou chamar de w de width, né? Que significa aí a largura. Passo aqui para ele, então, a variável que eu tenho, que vai ser o valor da largura. Parece um pouco complicado aqui, mas vocês vão ver que não é. E depois, mais um parâmetro. Então, i comercial novamente, esse outro parâmetro é a altura, que é o weight. Então, vamos colocar o h aqui de altura e eu passo aqui o parâmetro da altura. Pronto. O que que o arquivo thumb faz? Ele me pede, sempre que ele for ser executado, na verdade são 4 parâmetros, né, que é a imagem em si, a largura, a altura, e nós vamos ter mais um outro parâmetro aqui, ó, que seria a opacidade dela, né? Vamos chamar aqui de ZC. Vamos colocar aqui, ele vai receber o valor de 1. É um parâmetro aí, né, padrão, que é pedido quando eu utilizo esse arquivo. Vou vir com ele na próxima aula para a gente trabalhar.